aí, que é um prazer poder reencontrar essa querida e amada igreja. Trago um forte abraço do meu grupo lá também, vizinho de vocês. É sempre um grande privilégio poder participar desse culto ao Senhor, juntamente com os irmãos. Na noite de hoje temos um grande desafio de estarmos no mês da nossa reforma, no próximo dia 31, celebrando então nossos 500 anos da reforma. E creio que a Kaique já deve ter iniciado uma série com os irmãos, os 5 solas, e meu desafio na noite de hoje é poder compartilhar com os irmãos um pouquinho a respeito do distintivo protestante intitulado Solos Christus. Em outras palavras, o meu desafio é compartilhar com os irmãos na noite de hoje, à luz da Palavra de Deus, o conceito da suficiência de Cristo na vida do homem, na vida do seu povo, na vida da igreja. Ao longo da história da igreja, da história cristã, nós sempre nos deparamos, desde o seu surgimento, desde o início da igreja, com alguns momentos em que o homem, devido à corrupção do seu coração, tentou de alguma forma contribuir para a sua própria salvação. Isso nós podemos encontrar, por exemplo, na exortação que o apóstolo Paulo oferece à igreja da Galácia, que tão rapidamente havia deixado o evangelho da graça de Cristo e voltado para debaixo da lei, querendo de alguma forma ainda meritocrata observar aí alguns aspectos da lei para a sua própria salvação e para a nutrição do seu relacionamento com Deus. Durante de toda a história medieval, nós encontramos também a Igreja Universal ou Católica, porque ainda não havia acontecido o advento da Reforma. Então, todos os cristãos também submetidos a ideologias, se assim nós podemos dizer, do pagamento de penitências, como se fosse um método ou uma alternativa que pudesse contribuir para a salvação do homem. Essa expressãozinha penitência, ela surge no iniciozinho do V século, quando então o indivíduo Jerônimo, chamado Jerônimo, ao traduzir as escrituras para o idioma latino, traduz uma expressãozinha grega chamada metanoia, que é arrependimento, pela expressão poenitência, que tem um significado, uma conotação diferente de arrependimento. Poenitência tem mais a ver com o sentido de automutilação ou expiação pessoal do seu próprio pecado. Fato é que a partir da tradução latina que Jerônimo oferece, toda a Igreja Católica, no final da história antiga e perspassando por todo o período medieval, ela vai usar o conceito de penitência como uma alternativa viável para a espiritualidade cristã expiar o seu próprio pecado pessoal. Então, a teologia romana medieval, ela girava em torno do batismo como um ato regenerador e purificador do seu pecado até a data da celebração do batismo, e dali para frente, então, aqueles pecados futuros que os indivíduos poderiam cometer, eles então seriam expiados pelo advento, pela observância então das penitências que cada um deles iriam então observar na sua espiritualidade individual. Diante disso, a penitência nada mais era do que uma forma de mitigar ou de enfraquecer a culpa do pecado daqueles que o praticavam, daqueles que cometiam. Obrigado. Mas não somente na história medieval, mas também hoje na nossa história contemporânea, homens e mulheres piedosos e sinceros ainda buscam alternativas para complementar a obra de Cristo, como se Deus precisasse de uma forcinha nossa, né? Como se nós precisávamos dar uma ajuda a Deus, um auxílio para a salvação do homem. Hoje nós temos um evangelho pregado aí fora, chamado Evangelho da Prosperidade, onde você pode, por exemplo, comprar as bênçãos de Deus. Dependendo da sua oferta,
você pode adquirir bênçãos maiores ou menores para a sua vida pessoal e particular, ou mesmo familiar. O fato é que todo o ensino neotestamentário gira tão somente em torno da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E é só Ele, ou melhor, tudo isso que é necessário, não somente para a nossa salvação, mas especialmente também para a manutenção do nosso relacionamento com Deus. E é pensando nisso que eu queria convidar você a ver comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Eu queria, antes de ler parte desse capítulo, lembrar os irmãos do contexto no qual ele está inserido. Temos no capítulo 3 um grande milagre realizado por Deus na vida de um coxo de nascença, um paralítico em algumas versões, ali à porta formosa do templo de Jerusalém. E Pedro e João, melhor dizendo, estão passando em direção ao templo, e eles então se deparam com aquele indivíduo que, por causa da sua limitação física, estava fadado a mendigar para a sua própria subsistência. E ali, pedindo à porta do templo esmola, então Pedro e João vão dizer àquele indivíduo: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ali, em nome de Cristo Jesus, ele vai ser instrumento de Deus para a cura daquele homem. Quando nós chegamos já no início do capítulo 4, vemos a repercussão daquele milagre acontecendo ali em Jerusalém, tomando proporções maiores do que eles imaginavam, e isso vindo incomodar a liderança judaica, que mais ou menos 2 meses antes já haviam condenado o Senhor Jesus Cristo à morte, e morte de cruz. Então, o início do capítulo 4 vai passar a narrar que esses 2 apóstolos, Pedro e João, estavam aprisionados. E então, no dia seguinte, a partir do versículo 5 que eu quero me concentrar, eles irão ser julgados diante das autoridades judaicas naquele contexto. Então, diz assim, dos versos 5 ao 22, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo essa leitura. Na minha versão, a Revista Atualizada diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Uma citação de um salmo que nós acabamos de ler, Salmo 118, da noite de hoje, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo como eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo:
o que faremos com estes homens? Todos glorificavam a Deus pelo que acontecia. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Se você observar o capítulo 3, versículo 2, você vai constatar que aquele coxo, ele era coxo desde o seu nascimento. E agora no versículo 22, do capítulo 4, Lucas faz questão de descrever que aquele homem já vivia mais de 40 anos, acamado, limitado, sofrendo com a sua espécie de paralisia desde o seu nascimento, e que somente em Cristo Jesus ele pôde experimentar uma transformação de vida. É exatamente essa verdade que o versículo 10 do capítulo 4 nos descreve, quando então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai dizer àquele grupo de liderança religiosa judaica, diante daquele grupo que compunha um sinédrio, a partir do próprio sumo sacerdote, que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles haviam crucificado, e a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Sim, no nome dele é que este indivíduo coxo havia sido curado. É somente Jesus. Só em Cristo é possível o homem experimentar a transformação de vida. Não há qualquer esperança fora de Cristo. Só em Cristo é possível nos depararmos com feitos miraculosos, como um indivíduo que não tinha qualquer expectativa de vida ser então curado por uma limitação que já o alcançava desde o seu nascimento. Esse coxo passa a andar normalmente, não porque Pedro e João eram apóstolos, não porque Pedro e João tinham respeito e autoridade do povo, mas porque no nome de Cristo Jesus, e apenas em Cristo Jesus, é possível um indivíduo ser transformado. Essa transformação não alcançou apenas um coxo de nascença. O próprio texto nos apresenta no versículo 13 que Pedro e João eram homens iletrados e incultos. A própria liderança do sinédrio, ou seja, da alta corte judaica, os grandes líderes religiosos, sabiam quem eram aqueles dois, quem eram aquela dupla. E eles não estavam acreditando no que aqueles homens foram capazes de fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também daquele que se encontra saudável, mas que se esbarra em outras limitações, com outros dilemas e outros desafios. Diante dessa verdade, como você tem vencido as dificuldades da sua vida? Você tem confiado somente em Cristo ou tem se apoiado na sua própria força e no seu próprio conhecimento de Deus como se ele fosse suficiente, essas coisas fossem suficientes para transformar a realidade da sua vida? Quer dizer, lembrar aos irmãos que só Cristo é capaz de transformar homens e mulheres e lhes restaurar a dignidade e o respeito. Esse coxo, ele era conhecido pela população como mendigo. Aliás, só Jesus é capaz de transformar vidas que estão totalmente entregues ao seu coração corrupto e depravado e oferecer esperança. Só Jesus, só os Cristos. Não é Cristo e mais a minha disciplina. Não é Cristo ou mais o meu dinheiro. Não é Cristo ou mais a minha penitência. Tem muita gente, por exemplo,
dos nossos dias que praticam a disciplina espiritual do jejum de forma inadequada, como se fosse uma penitente. Precisamos viver o Evangelho da Graça, que gira em torno do somente do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós acabamos de ler, nós também podemos perceber que somente em Cristo há salvação e esperança aos perdidos. Observa comigo os versos 12 e 13, nas palavras de Pedro àqueles indivíduos que haviam endurecido o seu coração e determinado, inclusive, a morte do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele nos apresenta. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há nada, não há ninguém, não há sequer os meus próprios esforços. Eles não são suficientes ou capazes de colaborar ou contribuir com o fruto de uma justiça própria para a minha própria salvação. Só Jesus é capaz de oferecer salvação e esperança ao homem perdido. Aliás, são deles as palavras em João 14,6, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Solos Cristo. Solos Cristo. Somente Jesus é o único caminho. Não é um dos caminhos. Eu sei que há muito aí fora, muitas pessoas que estão sendo enganadas, iludidas por filosofias e falácias que sugerem que o homem pode sim, de alguma forma, em alguma medida, se achegar até Deus em uma posição de salvação fora de Cristo. Mas isso não é verdade, porque não há salvação em nenhum outro nome, somente em Jesus. Só Jesus é a pedra angular ou a pedra fundamental que os construtores, ou seja, o povo de Israel havia rejeitado, mas que sobre ela o próprio Deus ergueu a sua igreja para que testemunhasse desse evangelho da graça ao mundo perdido, para que através da igreja indivíduos desesperançados pudessem receber a oferta da salvação por meio da proclamação da sua igreja. Somente através de Cristo o homem pode obter esperança e salvação. Somente através de Cristo. Nunca é demais relembrarmos dessa verdade. O homem pode se achegar a Deus como filho dele, como reconciliado e não mais objeto da sua ira e objeto da sua justiça. Mas ainda, Atos capítulo 4 vai nos dizer, especialmente no versículos 16 a 18, que aquela liderança religiosa, eles não ficaram satisfeitos com o argumento de Pedro e tentaram acusar Pedro e João de qualquer outra calúnia ou argumento, mas eles não encontraram e se viram, por causa do reconhecimento do povo, se viram obrigados a libertar Pedro e João e não castigá-los. Em alguma medida, eles ameaçaram ainda mais aquela dupla para que eles se calassem, para que eles não propagassem os ecos do Evangelho da Graça no meio do povo. De alguma forma ainda mais radical, ditadora e agressiva, aqueles indivíduos tentaram fazer calar Pedro e João, só que eles não se deram conta de que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo
e eles haviam sido anteriormente transformados pelo Espírito Santo. E agora aqueles incultos e letrados vão dizer: olha, nós viemos para incomodar vocês. Nós estamos aqui para atrapalhar um pouquinho daquilo que vocês dizem ao povo. Deixa eu lembrar vocês podem me ameaçar. Versículo 20. Mas nós não vamos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos no nosso Salvador Jesus Cristo. Pode nos surrar, pode nos prender, fiquem à vontade para fazer conosco o que vocês quiserem, mas seria justo eu me calar diante de tanto benefício e graça que o Senhor tem me dado e acabou de compartilhar com esse indivíduo coxo, que aliás está aqui na nossa presença testemunhando da graça de Deus? Não, eu não posso me calar. Quando olho o testemunho de Pedro e João, me lembro de um pai da igreja chamado Policarpo, natural de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João. João que teve com Pedro dizendo isso diante das autoridades judaicas. E Policarpo, no segundo século da era cristã, quando foi preso pelo imperador romano, que exigiu a prestação de culto aos deuses romanos e a pessoa do imperador, e ele rejeitou. Então ele foi lançado numa fogueira. Mas antes de morrer, ele já bem velhinho, mais ou menos 86 anos de idade, ele se dirigiu ao imperador e disse: olha, senhor imperador, excelentíssimo imperador, eu não posso deixar de testemunhar os benefícios que Deus tem derramado sobre a minha vida, portanto pode me matar. Ecos da expressão graciosa e ousada de Pedro e João diante das autoridades judaicas. E esse eco alcança o século 21, para que nós, enquanto povo de Deus, também testemunhemos o Evangelho da graça de somente Cristo a esse mundo perdido. Não sei quantos tomaram conhecimento, mas essa semana foi publicado na revista Veja um artigo muito interessante e sutil, intitulado Essa Gente que Incomoda. Não sei quantos chegaram a ler, mas eu tive a oportunidade de ler algumas vezes esse artigo e refletir talvez qual tenha sido a intenção do seu autor. Ele começa de uma forma aparentemente narrativa, descrevendo como o cristianismo brasileiro ou tupiniquim, do tipo brasileiro ou moreno, como ele coloca no seu artigo, é enxergado no contexto brasileiro do século XXI. E então ele começa a descrever como se ele fosse imparcial e não estivesse compartilhando a visão da sociedade a respeito do cristão brasileiro, dizendo que é um grupo retrógrado, um grupo que oferece a cura gay, um grupo que impede o avanço cultural da sociedade, entre tantos outros termos que ele oferece. O problema é que o autor ele não se deparou que no finalzinho, no último parágrafo, ele revelou quem ele era. Ele diz que se nós queremos ser tolerantes, temos que também ser coerentes. E então, fechando seu artigo, ele diz: nós teremos que conviver com a igreja brasileira que não tem mais solução. Essa é a gente que incomoda. Esses são aqueles indivíduos que vieram causar tumulto em nossas cidades, como foi o caso de Paulo e agora aqui em Atos 4, no Sinédrio. Diante disso, como eu e você temos causado esse incômodo onde nós passamos e, enfim, convivemos? Será que
temos de fato levantado a bandeira de que só Jesus transforma o homem, só Jesus é a legítima oferta de reconciliação do homem com Deus, só Jesus é sinônimo de esperança, só em Jesus podemos ser icônicos, sal da terra e luz do mundo. Fora de Cristo, é como João 15 nos ensina, Ele é videiro, nós somos o ramo. Fora dele nós não podemos dar fruto, mas inseridos nele, enraizados nele, nós vamos fazer um barulho bonito no Brasil, com o Evangelho de Cristo Jesus. Quero convidar você que na sua cabeça nós vamos orar. Na sequência, então, nós iremos observar, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela ordenança que Ele deixou para nós, da ceia do Senhor.